Existe um nível de terror muito mais profundo e esmagador na ficção. Um terror que anula por completo qualquer tentativa de empatia, negociação ou compreensão lógica. Ironicamente, a representação mais pura e perturbadora desse horror cósmico não está em uma obra voltada para o público adulto, mas sim escondida em meio às cores vibrantes, das músicas felizes, das piadas inocentes de Hora de Aventura. O choque visual é o primeiro golpe. Em um mundo feito de reinos doces, vampiras que tocam baixo e cachorros elásticos que fazem piada o tempo todo, a presença do Lich quebra a física da própria obra. Onde existe design redondo, colorido e expressivo, ele surge estático, desenhado com linhas finas, realistas e sombrias. O cenário ao redor dele perde saturação. A estética infantil é usurpada pela presença de um cadáver que não pertence àquele mundo. Lich não é um vilão no sentido clássico da palavra. Ele surge como uma anomalia narrativa que desafia a necessidade humana de encontrar sentido e propósito no mal. Não existe um passado trágico justificando suas ações sombrias. Ele não quer ser o imperador da Terra de Ó. Não tem o menor interesse em humilhar os heróis para afagar a própria vaidade e não sente absolutamente nenhum prazer sádico em causar dor e sofrimento. Lich sequer odeia a vida. O ódio é uma emoção passional, exige energia, exige se importar profundamente com o alvo para desejar a sua ruína, e ele não se importa. Para a criatura, a existência da vida, da biologia, do amor e da civilização é apenas um ruído irritante e passageiro em um salão que deveria estar mergulhado em um silêncio absoluto e imutável. Ele é a personificação cristalina do horror cósmico moderno e do conceito absoluto de entropia cosmológica. Na física, a entropia determina que tudo no universo material caminha inexoravelmente para a desordem, para a perda total de energia e, eventualmente, para o frio e a escuridão definitivos da morte térmica do universo. O universo, independentemente do que façamos, vai acabar. As estrelas vão queimar até apagar. Os planetas vão virar pó. O movimento atômico vai cessar e não restará nada além de um vazio estático e sem fim. O Lich é essa lei fundamental da termodinâmica disfarçada e condensada na forma de um cadáver ancestral com chifres retorcidos e um sopro podre e fétido. Ele opera como botão de avanço rápido para o fim inevitável de todas as coisas. Quando ele fala, a voz não soa como a de um psicopata raivoso espumando pela boca, mas como a de um professor entediado, antigo e impaciente, recitando um fato científico incontestável para uma sala de primatas ignorantes. Seu monólogo mais famoso, aquele que abre esse vídeo, é a essência do horror cósmico. Lembre-se, antes de haver o tempo, antes de haver qualquer coisa, não havia nada. E antes de não haver nada, havia monstros. A vida é apenas um acidente biológico fugaz, uma breve interrupção em um estado natural de morte cósmica, uma coincidência inconveniente criada a partir do puro acaso. Gravidade, oxigênio, atmosfera, tudo parte da conveniência cósmica, de acordo com a ciência. A fragilidade da biologia se torna evidente quando o Lich apenas caminha pelos cenários. Não precisa empunhar espadas ou disparar rajadas de energia destrutiva para subjugar o mundo ao seu redor. Sua mera proximidade física faz a grama murchar instantaneamente. Transforma florestas vivas em cinzas escuras e drena a cor de tudo o que pulsa. Os seres vivos caem desmaiados ou entram em um estado de transe catatônico apenas por respirarem o mesmo ar que ele. Lich funciona como um buraco negro biológico. Ele é o lembrete visual de que a vida é uma anomalia frágil. Uma fina camada de tinta fresca tentando cobrir uma parede imensa de concreto armado e escuro. Bastam alguns segundos de exposição à verdade dele para que toda a ilusão da carne comece a descascar e revelar o vazio por trás. Lich se autodenomina o último erudito de Golb, agindo como um estudioso e um agente da cessação definitiva. Ele comanda a parada militar eterna e exige apenas uma coisa da realidade com sua voz que dobra a própria gravidade. Caia. É só isso que ele pede. Uma ordem absoluta para que a luz desista de lutar contra a escuridão. Para que o fôlego desista de encher os pulmões, para que a vida desista de resistir. Ele não tenta convencer seus oponentes, não faz discursos longos para explicar seus motivos. Apenas dita o fim como um decreto irrevogável. Esse posicionamento aterroriza em um nível primitivo, quebra completamente a ilusão heróica de que a força de vontade humana e a amizade podem vencer qualquer obstáculo. O heroísmo inabalável de Finn, sua coragem cega, seu senso de justiça vibrante e os poderes mágicos de Jake são completamente e dolorosamente irrelevantes para Lich.
É impossível lutar contra a inevitabilidade física. Não dá para dar um soco na passagem inexorável do tempo. O próprio conceito de fim não pode ser derrotado. Toda vez que Lich é supostamente vencido no desenho, a atmosfera deixa claro que o evento foi apenas um contratempo microscópico na vasta escala cósmica que ele habita. Ele não se frustra, não xinga, não entra em desespero quando seus planos são parados por um garoto humano com uma espada, mas simplesmente para, observa e espera. A maior prova desse horror indiferente acontece quando ele é atingido pelo sangue do guardião e sua carne é regenerada, transformando-o num bebê gigante. A série tenta nos vender a ilusão de que o monstro foi domesticado, que agora ele é uma criatura inocente criada por pais amorosos. Mas a verdade por trás dessa transformação é ainda mais cruel. Lich não foi destruído ou convertido. A consciência dele apenas foi colocada em stand-by. A mente continua lá, trancada sob camadas de carne fofinha, assistindo passivamente à infância daquela nova criatura. Ele não tem pressa em acordar, sabe que a carne é frágil, que o tempo corrói tudo e que eventualmente aquele corpo jovem também vai envelhecer, apodrecer e falhar. O Lich pode se dar ao luxo de passar uma vida inteira fingindo ser uma criança boazinha, porque na visão fria e calculista dessa entidade milenar, a vitória da vida, o nascimento, a construção de reinos e a alegria são todos estados temporários, mas a morte, essa é permanente, garantida. Essa paciência assustadora fica ainda mais evidente no episódio de Fiona e Cake, em que o universo é mostrado milhares de anos no futuro, em uma realidade onde o Lich conseguiu. Reinos inteiros sumiram, os personagens alegres que conhecemos viraram poeira ou lendas esquecidas pelo tempo. A terra de Ó é apenas um deserto estéril e silencioso, desprovido de qualquer cor ou canção infantil. E quem está lá caminhando imperturbável entre as ruínas do que um dia foi a civilização? Lich. O plano não falhou quando Finn o derrotou na juventude. O plano dele estava apenas operando em uma escala de tempo que a mente humana é jovem demais para processar. Nós celebramos pequenas vitórias diárias porque nossa existência dura poucas décadas. Para uma entidade que testemunhou o nascimento e a morte de galáxias inteiras, uma derrota militar por um garoto de boné branco é apenas um grão de areia se movendo em uma ampulheta cósmica infinita. O tempo está 100% do lado dele. Se não for hoje, se não for amanhã, será daqui a 1 milhão ou 1 bilhão de anos. A genialidade narrativa de colocar um personagem de peso tão esmagador em uma história tão colorida é nos arrastar pela gola da camisa para olhar diretamente para o abismo. Lembrar que somos apenas pequenas e frágeis fagulhas temporárias de consciência em um oceano infinito de escuridão indiferente. Lutamos desesperadamente para manter a nossa pequena fogueira acesa, contando histórias e cantando músicas, enquanto a noite cósmica avança, fria, silenciosa e implacável, para apagar absolutamente tudo. O verdadeiro pânico que Lich causa na audiência não vem da sua aparência esquelética ou de seus poderes necromânticos. O medo nasce da constatação de que ele é o único personagem honesto de toda a narrativa. Enquanto os outros habitantes do mundo se escondem atrás de fantasias românticas, constroem castelos de doce que vão derreter e inventam regras sociais para fingir que possuem algum controle sobre o destino, Lich encara a realidade sem filtros. Ele é o espelho que reflete o destino inevitável de cada espectador que assiste à tela. O vazio estrutural do próprio universo esperando de braços cruzados pelo momento matemático exato em que a última estrela do céu se apagará para sempre, provando que, no final de tudo, ele sempre teve razão.